Abram as Bíblias no texto de Esdras, capítulo de número 3. Esdras, capítulo de número 3. Capítulo de número 3 de Esdras, vamos lê-lo? Acompanhe a leitura, meus irmãos. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto continuou, e os sacrifícios das festas de lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e os carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e seus irmãos, Cadmiel, e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se aos sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por se terem lançado os alicerces de sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por tua palavra. Agradecemos ao Pai pela vida do nosso pastor aqui nessa região, reverendo Timóteo, os irmãos que labutam e trabalham nesta igreja, por isso ela está aberta, tem recebido os teus servos, tem te louvado. Queremos te agradecer por isso, por esse momento de culto, e agradecer porque aqui o centro, ó Pai, é a preocupação com a tua palavra, e que entendamos, ó Pai, e pratiquemos a tua palavra sempre. Hoje, mais uma vez, rogamos a tua direção sobre nós, sobre as nossas mentes, para que venhamos a aprender e a praticar. Nós rogamos isto no nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor amado. Amém. É isso mesmo, meus irmãos. A gente pode tirar isso por alguns momentos das nossas histórias. Por exemplo, quando nós fazemos alguma viagem e deixamos a esposa e os filhos
E os maridos ficam angustiados porque não vê a hora de voltar para abraçar a sua esposa e abraçar os seus filhos. O coração fica apertado, ouvir o barulho de uma criança é lembrar da sua criança, se lembrar da sua esposa querida, querer voltar, querer estar de volta para casa, em casa, poder compartilhar das coisas com sua família. Era esse sentimento que pairava no ar quando esse povo resolveu sair de Suzã, resolveu sair da Pérsia e resolveu voltar para a Terra Prometida. Então eu gostaria que nós falássemos sobre os que subiram e habitaram. Os que subiram e habitaram. É interessante isso porque no capítulo 1 nós vamos ouvir a respeito deles subindo para a terra. É cerca de quase 4 meses andando entre a Pérsia até a Palestina, até Jerusalém. Andaram tudo isso com famílias, com pessoas talvez mais novas. Aqui esse texto nos faz entender que pessoas de idade também estavam nessa caminhada. Crianças, animais, um monte de coisa, saindo de Suzã, passando pelo crescente fértil e chegando na Terra Prometida. E a grande alegria não era porque iria rever parentes, mas a grande alegria é porque poderia retornar à terra que um dia alguns deles já haviam habitado. A bela terra, a terra de Canaã. Eles retornam. Meus irmãos, no capítulo 1 fala que eles subiram. E se você vê o capítulo 2, verso de número 70, eles habitaram. Olha só o verso 70. Os sacerdotes, os levitas e alguns dos povos, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Subiram e habitaram. Olha que movimento interessante. Subiram para lá e habitaram. Bom, algumas lições que precisamos entender desse texto, que são muito interessantes dentro desse prisma que já falei para as crianças, de um lugar para adoração, de um lugar para culto, um lugar para bendizer o nome de Deus. O texto diz, no verso 1, em chegando o 7º mês, esse é o mês de Tisrim, que significa setembro, outubro. Eles chegaram nesse mês e o texto diz que estando os filhos de Israel já nas cidades, ou seja, eles já começaram a estabelecer as suas casas, a primeira coisa que eles vão fazer é se ajuntar como um só homem em Jerusalém. Vão se reunir todos como uma pessoa só, como se fosse um grupo só ou uma pessoa só indo para um determinado lugar. Sabe o que aprendemos aqui, logo de cara? É que o povo deu prioridade a Deus. Eles estavam muito animados. Se você quer saber por que eles estavam muito animados, depois dê uma lida no Salmo 137 e observe a tristeza que eles tinham. Quando aquele povo falou assim, canta música, canta as músicas de vocês, canta aí, a gente quer ouvir as músicas. E eles diziam, como que nós poderíamos cantar as nossas músicas em terra estranha? Eles colocaram as harpas nos salgueiros e diziam, Senhor, se nós esquecermos de Jerusalém, que a língua se ligue ao palato, né? E que a nossa mão fique ressequida, porque nós não podemos cantar com alegria se não estivermos em Jerusalém. Aqui a gente vai ver essa alegria, por isso que a primeira coisa que eles vão fazer é buscar a presença de Deus. Eu me lembro de um fato muito interessante que aconteceu no Seleta, muito triste inclusive. Nós estávamos terminando um culto à noite, já estava indo embora e recebo o telefonema de uma senhora dizendo, reverendo, meu filho sofreu um acidente terrível, está no Hospital Príncipe Humberto, eu queria muito que o senhor fosse lá correndo, o menino ainda não era crente. E eu falei, tá bom, larguei o que eu estava fazendo e fui para lá. Quando eu cheguei lá, a mãe desesperada falou, os médicos disseram que ele não tem chances de vida, reverendo, eu gostaria que o senhor fosse pregar o evangelho para ele. E eu fui pregar o evangelho para ele. Ele estava numa maca, havia um dreno na cabeça dele com muito sangue e eu lembro que enquanto eu pregava eu sentia o cheiro do sangue fresco saindo da sua cabeça. E preguei ali o plano de salvação para ele,
e no outro dia nós estávamos sepultando esse rapaz. E era já um momento de estudo bíblico lá na congregação do Terra Nova. E sabe o que foi interessante? A mãe estava lá. Enterrou o filho pela manhã, menino novo, e à noite estava na igreja louvando e bendizendo a Deus. E alguém perguntou para ela: nossa, mas eu achei que você nem viria. Ela falou: eu perdi meu filho, mas não perdi meu Deus. E ela estava adorando a Deus, veio para bendizer o nome de Deus. Você sente essa alegria de vir para a casa de Deus? Tem hora que a gente está tão ruim, né? Está tão depressivo, tão chateado, tão triste. E você tem essa alegria de poder dizer: não, eu sei que isso não pode ser maior do que a alegria que eu devo ter de estar na casa de Deus e bendizer o nome de Deus. Não é verdade? Tem hora que você fala assim: puxa, deu tudo está dando errado, parece que as coisas não estão dando certo. E você fala: mas eu vou para a casa de Deus mesmo assim. Cantar um hino que nem esse que a gente cantou agora, né? Que alegra o coração da gente. Então, esse povo estava muito alegre por poder participar da casa de Deus e dar prioridade para Deus. E você pode ver isso em alguns detalhes muito específicos. Primeiro, esse povo saiu de Suzã para vir para Jerusalém. Aí você poderia dizer: reverendo, isso é muito natural. Eles estavam num lugar e foram para outro. Não, nem todo mundo quis sair de Suzã, porque Suzã já estava com a vida já encaminhada. Voltar para Jerusalém era enfrentar um grande desafio de coisas improváveis. Poderia dar certo, poderia não dar. Então era apostar que poderia dar certo ou não poderia dar. E olha só, eles dão prioridade a Deus, saem da sua terra, subiram para Jerusalém e começam a habitar lá. Por quê? Dão prioridade a Deus. Eles estão dando prioridade a Deus. Uma outra coisa que a gente vê é que esse povo faz isso mesmo em meio aos inimigos. Olha o verso de número 3. Verso de número 3 diz assim: firmaram o altar sobre as suas bases e, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Não é assim que a gente faz? Por exemplo, essa rua aqui é perigosa. Não passa por ela. Por quê? Porque é uma rua perigosa. Mas era naquela rua que estava o altar. Então, se era naquela rua que estava o altar, era ali que eles deveriam ir. Prioridade, Deus. Ah, mas e os perigos? Não. A gente vai primeiro servir a Deus, adorar no altar, independente dos perigos que estejam acontecendo, porque é ali que nós devemos adorar. Percebam o primeiro ponto, eles estão dando prioridade a Deus, em ir para essa terra, subir e habitar nela, e começar a edificação do templo. E esse começo se dá pelo próprio altar. Dão prioridade para Deus. Isso é muito bonito. A gente vê esse povo muito animado, subindo, dando prioridade para a construção daquele lugar tão importante. A segunda lição que eu quero que vocês entendam, que é muito importante nesse texto, é que além deles darem prioridade para Deus, eles resgataram a sua identidade. Sabe por quê? Lá em Suzã não tinha um altar para adorar. Lá em Suzã não tinha um lugar para cultuar especificamente. Lá em Suzã não havia um lugar onde eles poderiam se reunir como um só povo e cultuar a Deus. Então, eles resgatam a sua identidade fazendo algumas coisas. Verso 2. Edificando o altar. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Sobre ele ofereceram holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Veja bem, eles voltaram à sua origem. E qual é a sua origem? Esse povo foi resgatado para servir a Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Eles entendem que subiram para Jerusalém não para construir uma casa novinha, mas eles subiram para Jerusalém para fazer aquilo que o povo de Deus deveria fazer em Jerusalém ou em Sião, adorá-lo. O ponto importante desse texto é que eles estão obedecendo à lei. A gente vê isso no verso 2, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. E o verso de número 4 também deixa isso bem nítido.
Celebraram a festa do tabernáculo, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Olha só, como está escrito, e o número ordenado para cada dia. É um povo que resgata a sua origem. E onde está a origem desse povo? Na palavra de Deus. A origem desse povo está nos preceitos de Deus. E eles retornam para a terra, dão prioridade a Deus e resgatam a sua identidade. Qual é o grande valor do povo de Deus? É que o povo de Deus tem um propósito: glorificar a Deus, louvar a Deus, bendizer o nome de Deus. Percebam que eles celebram as festas, verso 4, verso 5, verso de número 6. Eles comemoram, eles oferecem holocaustos, eles continuam os sacrifícios. Meus irmãos, eles resgatam a sua identidade. E no ano 536 a.C., no mês de abril, maio, por aí, os versículos de 7 e 8 dizem que eles reconstruíram, começaram a reconstrução do templo. Se tinha uma coisa que dava personalidade para aquele lugar, não era o povo, mas naquele lugar havia o templo. Por que Seleta é um lugar bonito? É um lugar bom, é um lugar maravilhoso? Porque tem a casa de vocês. Mas tem uma coisa também mais bonita. Um lugar onde todos nós podemos sair de nossas casas e louvar e bendizer ao nosso Deus. Uma espécie de réplica daquilo que se fazia no passado. Então, começaram a edificação. Olha o que diz os versos de número 7 e 8. Deram, pois, dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida, azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Novamente a gente vê a providência de Deus, né? Deus faz com que os recursos cheguem por meio de leis como a de Ciro. No verso 8, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Eles estão resgatando a sua identidade. E o que mais caracterizava a identidade desse povo era o templo. Se as crianças quiserem desenhar agora a igreja de Seleta, então é uma boa oportunidade, porque é um lugar muito especial também. É claro, aqui temos as suas devidas proporções, mas é um lugar muito especial, é um lugar que resgata a nossa identidade. Qual a identidade de todos nós? Se nós olharmos, nós vamos dizer assim, é fulano que nasceu de Cicrano com Beltrana, né, que veio lá da cidade tal. E hoje o que eles fazem? Trabalham aqui em São Bernardo. Mas todo mundo trabalha em São Bernardo. Mas o que mais eles fazem? Eles vão para a escola. Todo mundo vai para a escola. Mas o que mais que eles fazem? Eles dedicam um dia especial para adorar a Deus. Isso é a nossa característica. Essa é a nossa personalidade. Temos tempo para tudo, mas tem que ter um dia especial para que a gente possa se dobrar diante de Deus. Nosso pastor, reverendo Timóteo, muito bom, mas o Timóteo é só um dos elementos, como a música, como o coral, como os diáconos, como a direção. O que é mais importante aqui de todos nós é que nós temos essa liberdade nesse país para poder demonstrar a nossa principal identidade. A nossa principal identidade é de adoradores. E o que é interessante, saindo daqui, continuamos a nossa adoração com as nossas vidas. O culto continua de uma maneira agora mais dividida, é claro, mas em todos os outros lugares. Então, prioridade a Deus e outro detalhe, resgate da identidade. São pessoas para orar, pessoas para adorar, pessoas para louvar, pessoas para aprender a palavra de Deus, e por isso o templo precisava ser reerguido. Resgataram então a identidade do povo, buscando princípios na lei de Deus e reconstruindo o altar e logo depois o templo. Terceira lição que eu encontro nesse texto: reconheceram a boa mão de Deus. E sabe como a gente percebe isso? No verso de número 11.
Olha o que diz o verso de número 11. Uma das formas da gente reconhecer a grandiosidade de Deus é o que nós fizemos aqui, o louvor. Se vocês perceberam o que vocês cantaram, vocês reconheceram a soberania de Deus, a magnitude de Deus, a beleza de Deus. E olha o que fazem eles no verso de número 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Eles reconheceram a boa mão de Deus. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançados os alicerces da sua casa. Olhe bem, nem templo havia ainda, mas esse povo estava todo reunido adorando a Deus. Recentemente, na África, ocorreu um tufão e ele atingiu vários lugares e atingiu também uma das partes da África, que tem até missionários nossos lá. Inclusive passamos algumas mensagens solicitando ajuda para esses irmãos. E sabe uma das coisas mais interessantes que eu percebi nesse contexto? Foi que tinham crentes adorando a Deus onde era a igreja, mas não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada. Tudo estava destruindo. E o que eu percebi naquele povo era muita alegria em adorar, do jeito deles, com palmas, pulando, louvando a Deus ali naquele lugar. Eles estavam muito felizes. Esse povo também começa uma festa, uma adoração bonita, apesar de não ter paredes, apenas porque começou a lançar os alicerces desta casa. Então, o que motiva? É o templo? Não, porque ainda não tem templo. O que motiva a suntuosidade do lugar? Não, porque o lugar não era bonito. Mas o que motivou? O Deus deles. E eles cantam: a boa mão de Deus esteve conosco, a boa mão de Deus nos ajudou, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu creio que aqui tem um monte de gente que reconhece que Deus é bom. Em todo tempo, né? Deus é bom. Deus é bom em todos os momentos. Deus é maravilhoso, gente. Deus é muito bom. Apesar de nós e apesar de muitas vezes errarmos, Deus ainda continua firme, misericordioso, porque a sua fidelidade é a si mesma, a sua promessa, e é isso que tem feito a igreja resistir ao mal, e é isso que tem feito o povo adorar, tem feito o povo se animar para as coisas de Deus. Então, nós temos aí 3 elementos já, 3 lições que eu estou tentando trazer aos irmãos. Prioridade a Deus, eles fizeram tudo para chegar ali, para começar tudo ali. Resgataram sua identidade, altar, templo. Reconhecer a boa mão de Deus. A primeira música que é cantada, mesmo antes do templo estar reerguido, era: o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E a terceira coisa, aliás, essa é a terceira coisa, e vou para a última coisa, a quarta coisa. E o que acontece na quarta coisa? Eles se alegraram, mas não se alegraram muito. Eles se alegraram, mas não se alegraram muito. Eu não sei se vocês perceberam na leitura que tem alguns que cantam, gritam de alegria, e tem outros que choram. Vocês perceberam isso na leitura? Vocês viram que interessante isso? Quem são os que choram? São os idosos. E por que eles choram? Porque eles lembraram do primeiro templo. E como ele era suntuoso. Era um templo suntuoso, magnânimo. Todos ficavam abismados com ele. E ali, o que eles estavam vendo era só ruína. Tanto que o próprio Ageu vai reclamar com eles. Ageu está nessa época. E ele vê essas pessoas reclamando desse primeiro templo. E olha o que ele escreve no capítulo 2 de Ageu. Eu não vou pedir para você abrir em Ageu, porque vai demorar um pouquinho. Mas depois você lê lá Ageu, você vai ver. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo... Então, todos aqueles personagens que a gente vê lá em Esdras. Quem dentre vós
que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentre um pouco farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, sim, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê aqui Ageu dizendo, por que vocês estão desanimados? Não fiquem tristes, não fiquem desanimados porque esta casa talvez não seja como a primeira. Deixa eu dizer para vocês, nela habita o meu espírito. E essa é a beleza dessa casa. Não são as paredes, não é o alicerce. A beleza desta casa é porque o meu espírito habita ali. Então é nisso que vocês devem se alegrar e se exultar. A beleza da reunião do povo de Deus está no próprio Deus. Não é uma igreja cheia, mas é uma igreja com pessoas que amam a Deus e são tementes a Deus e se alegram com Deus. O que nos motiva a adorar a Deus é saber que Deus está presente. Tinha um cântico que dizia, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, não é? Deus está aqui. Eu creio que nós podemos cantar, Deus está aqui, mais certo do que o ar que eu respiro, porque nesse lugar, pelos olhos da fé, nós podemos contemplá-lo e Ele está olhando cada um de nós aqui. E Ele contempla o coração de cada um de nós e sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Se nós estamos alegres, felizes, se estamos abatidos e tristes, se estamos atingidos por um problema de saúde, se estamos enfrentando todas essas coisas, mas Ele está vendo você aqui buscando a presença dEle para adorá-lo e Ele está sabendo disso e você pode falar com Ele e Ele vai te ouvir. Ele te ouve e Ele cuida de você, Ele está cuidando de você e é isso que o povo deveria fazer. Eles deveriam sentir-se felizes porque eles estavam ali diante da presença de Deus. Não era a presença do pastor. O pastor é só uma peça muito pequena nisso tudo. Era a presença do próprio Deus que estava ali. Por isso que Ageu pede para o pessoal ter ânimo e diz assim, olha, o que motiva vocês a estarem aqui? Diz, olha, o que deve motivá-los é a alegria de estar comigo, de poder compartilhar da minha presença. E ele diz algo interessante, esta casa deveria ter muito mais alegria do que a segunda, porque nesta casa haveria muito mais glória, haveria paz. Sabe por quê? É nesta casa que mais adiante virá o próprio Cristo e Ele será a glória desse lugar. Ele passará como criança, depois como adulto por esta casa. Ele fará com que esta casa tenha realmente a verdadeira glória e Ele será a verdadeira glória quando Ele diz, derrube esse templo e em 3 anos eu vou restituir, ou em 3 dias eu restituirei. Meus irmãos, isso nos alegra sobremaneira, porque o que esse povo está sentindo, ou deveria sentir, nós também devemos sentir. Lembrando, deram prioridade a Deus, resgataram sua identidade, reconheceram a boa mão de Deus, com a música que dizia que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e se alegraram. Claro que tiveram que entender melhor esta alegria. É uma alegria talvez pequena por parte de uns, mas uma alegria grande quando o próprio profeta esclarece que a glória desta casa não estava na sua beleza física, mas estaria na sua beleza espiritual. Mediante a isso, meus irmãos, passo para algumas aplicações, terminando assim a mensagem desta noite. As crianças ouviram o versículo. Qual é o versículo? Vamos falar todos juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual é a nossa prioridade com relação à casa do Senhor?
Estamos realmente dando prioridade a ela? Estamos realmente entendendo o quanto é importante viver nela? O quanto é importante orar por tudo que acontece aqui, compartilhar das alegrias e das tristezas que acontecem em nosso meio, conviver uns com os outros, quanto é importante dar prioridade para a igreja. Um crente não pode ficar feliz se ele falta num domingo, ele deve sentir falta. Um crente não pode ficar feliz se ele tem a oportunidade de participar de um culto bíblico e não vai. Um crente não pode ficar feliz se ele tem a oportunidade de louvar a Deus e não faz isso. Ele deve dar prioridade a isso, ele deve ter toda a atenção para isso. Uma outra aplicação que eu vejo nesse contexto é o culto, meus irmãos, é dentro do culto que a gente vê muitas coisas acontecendo, muitos milagres ocorrem aqui. Pessoas são transformadas aqui, nesse convívio uns com os outros, com a palavra de Deus. Quero ressaltar só 2 exemplos. Se você pegar o Salmo 73, ele estava com inveja de pessoas que não serviam a Deus. Ele disse, do que está me valendo servir a Deus? Eu só sofro. Os outros que não servem a Deus, a empresa deles vai de bem a melhor, tudo dá certo na vida deles, não tem preocupações, não tem nada. Mas sabe o que é interessante? Esse homem, ele entra na presença de Deus, no culto, e ele atenta para o fim daqueles que não amam a Deus. Eles podem ter tudo nesse mundo, mas do que adianta ter tudo nesse mundo? Ou, o que Jesus disse, do que importa o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. É no culto que ele percebeu isso, porque ele percebeu coisas importantes ali, como o sacrifício, como a obra de Deus misericordiosa sobre ele. Então, o que ele estava recebendo não era por esforço dele, mas é porque Deus estava dando. E essa era a coisa mais preciosa na vida dele. E por isso ele louva a Deus no final. Ele diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. É no culto que ele percebeu isso. Ele chegou triste, podemos dizer, e saiu alegre. É o que a gente gostaria que você estivesse pensando. Pode ser que eu não tenha tudo. Aquilo que o mundo pode chamar de alegria. Mas eu tenho tudo o que realmente posso chamar de alegria eterna. Outra coisa que a gente vê, no culto reconhecemos a misericórdia de Deus, o quanto Ele é bom. Meus irmãos, nós aqui paramos para pensar em muitas coisas. Podemos pensar nos nossos problemas conjugais, podemos pensar nos nossos problemas financeiros, podemos pensar no nosso problema do cotidiano, dívidas talvez, e enfermidades e tantas coisas. Mas é no culto que paramos para pensar muito, muito mesmo sobre a misericórdia de Deus. E isso nos alegra. A gente pode dizer, Deus é bom. Aí você fala, como que você pode comprovar isso, reverendo? Não precisamos de uma cruz aqui. Mas podemos entender que a razão de nós acharmos que Deus é bom é a prova que Ele nos deu, maior, a cruz de Cristo. E essa é a razão do nosso culto. Nós não trazemos aqui um cordeiro, não é verdade? Não nos ombros, mas onde ele está? No coração. E isso nos faz entender que Deus é bom. Deus tem cuidado de nós e nos dá a maior de todas as riquezas. Talvez no mundo eu passe por lutas e dificuldades, por problemas sim, mas eu tenho a maior riqueza que é a salvação em Cristo Jesus. Toda honra e toda glória a Ele, porque isso me faz entender que realmente eu estou rico em Deus, com muita saúde espiritual. Porque tem muita gente que tem muita riqueza física e muita saúde física, mas não é, na verdade, espiritual. Termino dizendo o seguinte, qual é o tema dessa mensagem? O tema dessa mensagem é subiram e habitaram. Meus irmãos, esse tabernáculo é muito bom. Estarmos aqui é muito bom. Mas vai chegar um dia que nós vamos subir e nós vamos habitar. E teve uma oração aqui que falou um pouco sobre isso. E nós estaremos com Deus. E aí sim, nós vamos cantar. Não como eles cantaram aqui, que tinha um pouco de tristeza e um pouco de alegria. Nós vamos cantar a todos os pulmões. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, lá onde está o meu Senhor. E nós vamos ficar tão felizes, com uma alegria tão grande que você não tem nem ideia de quanta alegria. Imagina uma alegria que você já sentiu.
multiplica isso por milhões e 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 milhões de vezes. Essa será a nossa grande alegria. Nós estamos subindo para Sião. Ela vai chegar. E quando nós chegarmos lá, nós vamos cantar esse cântico: Deus é bom e Ele é misericordioso. E nós já podemos sentir isso agora, porque sabemos que estamos caminhando para o lugar correto. Que Deus nos abençoe.